Chris Smith copiou o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, e a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, a nova presidente do TSE. Bom, essa é a notícia propriamente dita, está aqui no meu site, no Paulo Figueiredo Show. Se vocês não quiserem ler a porcaria da imprensa, eu mesmo escrevi essa matéria aqui, que é melhor. Bomba atômica, Congresso dos Estados Unidos intima Alexandre de Moraes a explicar violações de direitos humanos em 10 dias. O Congresso dos Estados Unidos deu um prazo de 10 dias úteis para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, responder a questionamentos sobre supostas violações de direitos humanos no Brasil. E aqui o supostas é cabido, porque eles estão fazendo uma avaliação, né? A intimação foi feita por meio de uma carta enviada pelo congressista Christopher H. Smith, presidente da Subcomissão de Saúde Global, Direitos Humanos Globais e Organizações Internacionais. Na carta, Smith solicita esclarecimentos sobre uma série de questões, incluindo censura prévia, restrições de jornalistas, Eu vou ler a carta na íntegra para vocês, a carta que está colocada aqui absolutamente na íntegra, para a gente comentar. Mas antes, eu não quero deixar de perder um segundo. Isso aqui é para mais tarde. Eu não quero deixar de perder um segundo falando sobre a repercussão que nós tivemos na mídia, porque não teve como esconder. Vocês podem reparar que eu fui informado que a carta tinha sido enviada pela manhã, eu estava ao vivo no Show da Manhã no Fio Diário, eu recebi, a notícia, a carta foi enviada. Só que eu esperei. Eu falei assim, não, eu não vou falar muito a respeito. Vocês podem até ter estranhado um certo silêncio no meu Twitter, no meu X, mas eu quis dar a oportunidade dos jornalistas da mídia tradicional darem um furo. E eu sabia que vinha uma porcaria deles. Mas eu também sabia que ia acabar chegando a eles. Eu sabia que isso ia ser acabado e acabar vazando para a imprensa. E nós tivemos o Lauro Jardim, que escreve congressista, a gente já vai chegar nisso, tá? Congressista americano aliado de bolsonaristas questiona Moraes sobre supostos abusos. Tá aqui a notícia. A notícia do Lauro não tá nem ruim, tá? A notícia, até pro padrão Lauro Jardim, ela tá até ok. Esse título que é um título bizarro, né? O Chris Smith é um aliado dos bolsonaristas. Depois você teve a notícia, por incrível que pareça, a notícia da Mônica Bergamo. Olha, quem diria, hein? Mônica Bergamo dando esse tipo de notícia. O mundo dá muitas voltas, né? Mônica Bergamo foi uma das primeiras aí que deu o furo. Deputado republicano dos Estados Unidos envia carta a Moraes questionando perseguição a opositores. E é uma espécie de contenção de danos, porque reduz um pouco o que é isso, é muito mais do que isso, mas pelo menos não chamou Chris Smith aqui de bolsonaristas, mas diz que ele se reuniu com bolsonaristas, né? Mas, de um modo geral, a reportagem da Mônica Bergamo, a coluna da Mônica Bergamo, está correta. Está correta. Diz que apoiadores do Bolsonaro tiveram com Chris Smith, ela não cita no meu nome, o que eu acho sacanagem, porque eu sei que moro no coração dela, mas ela, inclusive, replica as perguntas e coloca aqui a legendária foto da Maria Salazar com a cara do Alexandre de Moraes. Correto. Depois vem, por exemplo, aqui o Estadão, notícia da Karina Ferreira e do Gabriel Souza, dizendo: congressista dos Estados Unidos, aliados de bolsonaristas, manda carta a Moraes cobrando supostos abusos. Eu já vou chegar no aliado de bolsonaristas que recebeu uma comitiva. É uma tentativa muito engraçada de colocar o Chris Smith como um bolsonarista. Eu já vou chegar nisso, mas é um nível do ridículo muito grande. Vamos ao antagonista. O antagonista também repercutiu. O congressista dos Estados Unidos manda carta com cobrança a Moraes. Smith, foi melhor descrito aqui. Smith, que recebeu uma comitiva de bolsonaristas em Washington em maio, cobra de Moraes explicações sobre suposto abuso de poder. O deputado republicano Chris Smith, representante do estado de Nova Jersey, no Congresso, enviou uma carta. No texto, Smith, que recebeu a comitiva de bolsonaristas em maio, cobra de Moraes explicações,
grave violações, blá, 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 e aqui ele dá uma explicação sobre o caso. Aí eles dão uma requentada em umas matérias antigas aqui, inclusive comentarista de política, Paulo é considerado um dos... Porque aqui fala assim, entre os citados estão Paulo Figueiredo, filho, bababá, empresário e neto do ex-presidente e general João Figueiredo, o último da ditadura. Comentarista de política, Paulo é considerado um dos principais articuladores da ofensiva internacional do ex contra as decisões de Moraes. Há controvérsias. O meu ponto nessa história é que a ideia de chamar o Chris Smith de trumpista, bolsonarista, é de um ridículo absolutamente gigantesco. O Chris Smith é simplesmente o deputado mais antigo do Congresso dos Estados Unidos. Ele é esse aliado de bolsonaristas, esse cara entrou no governo Reagan. Ele passou pelo Reagan, ele passou pelo George H.W. Bush, passou pelo Bill Clinton, passou pelo George W. Bush, passou pelo Barack Obama, passou pelo Trump e está passando pelo Biden. Esse cara, na verdade, é considerado um dos mais moderados do Congresso dos Estados Unidos. Inclusive, os conservadores o criticam. Tem um negócio chamado Liberty Score, que mede o quanto que o deputado vota de acordo com as pautas conservadoras ou pautas liberais no sentido clássico. E o Chris Smith vota com a esquerda na maior parte do tempo. A maior parte das votações do Chris Smith são com a esquerda. Essa foto aqui foi tirada em 83, que hoje ele tem o cabelo branquinho. 54% das vezes ele vota com a esquerda. Então, isso é uma loucura, é um mundo de louco. Por que é o Chris Smith que está fazendo isso? Aulinha para os jornalistas, assim, aulinha de... E às vezes é chato, né, ficar com essa postura professoral, mas aulinha de beabá, assim. Vou explicar para vocês um pouquinho de política americana. É o Chris Smith que está à frente disso por um motivo muito simples. Ele que é o presidente do Subcomitê de Direitos Humanos Globais, dentro do Comitê de Relações Exteriores, que é quem trata sobre violações de direitos humanos fora dos Estados Unidos. Ele é um responsável. Não é porque ele é aliado do Bolsonaro. Ele nunca teve com o Bolsonaro na vida. Isso é uma loucura. Agora, qualquer pessoa que for contra a violação de direitos humanos é bolsonarista, é trumpista. Que loucura é essa, gente? Botem a mão na consciência de vocês. Isso é ridículo. Passa completamente de todos os ridículos. Como é que pode jornalista de grandes jornais escreverem uma porcaria dessa? Lauro Jardim, congressista aliado de bolsonaristas. A Mônica Bergamo foi melhorzinha. Foi melhorzinha. Eu acho que foi, né? Apoiador do ex-presidente Donald Trump. Não foi. Claro que a Mônica Bergamo nunca me decepciona. Apoiador de ex-presidente Donald Trump e aliado no Brasil com apoiadores de Jair Bolsonaro. Cara, Mônica, pelo amor de Deus. Chris Smith é aliado do Donald Trump só porque está no mesmo partido. Ele não é da ala maga do Partido Republicano, como é, por exemplo, o Jim Jordan, que é justo dizer que o Jim Jordan é aliado do Trump. Alinhado com apoiadores de Jair Bolsonaro. Que loucura! Que mundo ridículo em que vocês vivem, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Agora, há também uma dificuldade, e aí por ignorância, em entender do que se tratou a carta. E é por isso que eu vou ler com vocês aqui a carta. Porque ela se faz necessário aqui ler a carta. Então, vou botar aqui na tela para vocês e a gente vai ler junto. Vamos lá. O assunto está aqui, ó, enviado ao ministro, né, Alexandre de Moraes,
Supremo Tribunal Federal, aí o endereço do STF e o e-mail do Alexandre. Assunto: inquérito do Congresso dos Estados Unidos sobre abusos de direitos humanos no Brasil. Prezado ministro Alexandre de Moraes, escrevo-lhe na minha capacidade de membro do Congresso e presidente da Subcomissão de Saúde Global, Direitos Humanos Globais e Organizações Internacionais. Tá? Já deveria ser a dica para os jornalistas. No dia 7 de maio, presidiu uma audiência pública da subcomissão intitulada Democracia, Liberdade e Estado de Direito. O objetivo dessa audiência foi discutir os alarmantes relatos de violações generalizadas dos direitos humanos cometidas por autoridades brasileiras, incluindo má conduta judicial, perseguição à oposição política, supressão da liberdade de expressão e silenciamento da mídia de oposição. Os testemunhos dados na audiência forneceram fatos e evidências críveis e substanciadas sobre estes problemas e traçaram um quadro profundamente perturbador do estado da democracia e dos direitos humanos no Brasil. A audiência levantou sérias preocupações entre os membros do Congresso dos Estados Unidos sobre o estado da democracia no Brasil. Devido à gravidade das questões e para garantir que as relações entre os Estados Unidos e o Brasil sejam conduzidas com base em informações precisas, solicito, respeitosamente, que o senhor forneça esclarecimentos sobre os seguintes assuntos. E aí ele entra no rol das perguntas. Eu peço às pessoas que estão assistindo que percam um minuto, nós estamos com uma audiência absolutamente gigantesca, nós já temos aí mais de 15 mil pessoas nos assistindo, mas eu peço a você que perca um segundinho só para clicar no like, se você está assistindo pela rede do Elon Musk, para colocar na posição no botão de repost, tá? Mas começam as perguntas sobre ele. Perguntas honestas. Número 1. Existem atualmente jornalistas ou outros indivíduos cujo conteúdo está sujeito à censura prévia por sua ordem, incluindo, mas não se limitando a medidas como bloqueio de contas em redes sociais, remoção de sites ou conteúdo online, ou quaisquer outras ações que impeçam a publicação ou livre disseminação de informações? A resposta para essa pergunta está sentada aqui na câmera diante de vocês. Há exatos 1 ano e meio, não exatos, mas aproximados 1 ano e meio, em que eu tenho minhas redes sociais bloqueadas. Muitos de vocês estão assistindo essa live por VPN, muitos de vocês estão assistindo por contas novas que eu faço, que acabam sendo bloqueadas, mas não há dúvidas a esse respeito, né? Número 2. O senhor tem conhecimento da emissão de quaisquer ordens que tenham resultado no fechamento ou suspensão de operações de veículos de comunicação no Brasil? Terça livre. Da mesma forma, o senhor tem conhecimento de quaisquer ações tomadas por uma entidade governamental que tenham dificultado os jornalistas de exercer suas funções profissionais, como o congelamento dos seus ativos financeiros ou imposição de restrições às suas liberdades civis, incluindo ordens de prisão, como ele fez com Alan dos Santos, ou cancelamento de seus passaportes, como ele fez comigo, ou com o Rodrigo Constantino, ou com o Guilherme Fiuza, né? Então a resposta a essa pergunta vai ser difícil, caso o Alexandre tope ser tigrão também com o Congresso dos Estados Unidos, né? Vamos lá. Item 3. Algum membro do Parlamento brasileiro foi processado, investigado ou sujeito a medidas cautelares, como congelamento de bem ou restrições de viagem, no caso Zambelli, por exemplo, o senador Marcos Duval, que está até hoje com restrições, devido a opiniões expressas ou ações tomadas no curso do exercício das suas funções parlamentares. E óbvio que o exemplo mais simbólico desse caso é o caso do Daniel Silveira, né? Item número 4. Em suas investigações e processos contra indivíduos, o senhor observou o devido processo legal
legal, incluindo fazer as devidas notificações e citações em casos de indivíduos residentes nos Estados Unidos, como o caso do Rodrigo Constantino, ou meu, ou da Ludmilla, que nunca recebemos nenhum tipo de notificação. Então o processo ocorre contra nós sem o direito à defesa. Nós sequer somos notificados sobre o que está acontecendo nas investigações. São tomadas decisões, medidas cautelares com duração infinita, em indivíduos residentes dos Estados Unidos. Vamos para o próximo item. E não adianta, as pessoas estão perguntando, se o Xandão ignorar, calma, segura as calcinhas aí. A live, no final da live a gente vai falar sobre isso. Por enquanto, vamos acompanhar aqui o processo da carta. 5. O senhor tem conhecimento de alguma instância de repressão transnacional? E aqui é importante que vocês guardem esse linguajar. O que é repressão transnacional? Guardem esse nome, repressão transnacional, tá aqui. Incluindo o uso de agências dos Estados Unidos ou organizações internacionais operando nos Estados Unidos, como a Interpol, para assediar indivíduos atualmente em território dos Estados Unidos e sob a jurisdição dos Estados Unidos. Vejam, por exemplo, o caso do Alan dos Santos, cujo nome foi jogado na lista da Interpol. Né? Ou o meu caso, onde o governo brasileiro pediu para o FBI tentar me intimidar. E aqui ele faz referência a isso. Em 21 de maio, o Comitê Judiciário da Câmara, e a gente falou muito sobre isso, enviou uma carta ao diretor do FBI afirmando que o Comitê Judiciário havia encontrado evidências de que, agindo em nome do governo brasileiro, o FBI havia contatado 2 residentes nos Estados Unidos, um dos quais era jornalista alvo de ordens de censura emitido por tribunais brasileiros. Olha o meu caso aqui. Quando eu falo que o Alexandre errou na mão ao tentar me intimidar, errou na mão ao tentar me calar, que não valeu a pena, é por causa desse tipo de coisa. Por favor, compartilhe qualquer informação que o senhor tenha sobre este e outros casos. Item número 6. Isso é muito crítico. O senhor solicitou dados ou emitiu ordens contra empresa ou indivíduos que não estão sob a sua jurisdição geográfica, incluindo indivíduos ou empresas sob a jurisdição dos Estados Unidos da América? E essa é uma questão muito óbvia. Se eu estou falando e transmitindo uma live dentro dos Estados Unidos, eu não piso no Brasil há um tempão. Toda a minha atividade de cobertura das eleições brasileiras foi feita dentro dos Estados Unidos. E, portanto, a jurisdição sob a qual eu me encontro é a jurisdição dos Estados Unidos da América. A legislação que rege as minhas atividades é dos Estados Unidos da América. Eu não posso começar a ser perseguido, de repente, pelo governo da Zâmbia, porque eu comecei a fazer atividades que o governo da Zâmbia decidiu. Existe a questão da jurisdição geográfica. E isso é importante que as pessoas entendam. Eu e Rodrigo Constantino somos os 2 exemplos mais claros disso. Tudo o que nós fizemos foi debaixo da jurisdição dos Estados Unidos da América, como residentes e cidadãos dos Estados Unidos da América. Então, não é factível que o Alexandre de Moraes vire, por exemplo, para o Rumble e para o Locals e peça informações sobre pessoas, sobre as minhas contas no Locals, ou as minhas contas no Rumble, ou o quanto que eu ganho de monetização no YouTube. Ou, pior, como foi feito, pediu acesso das pessoas que compartilharam postagens de pessoas nos Estados Unidos, acesso de pessoas que estavam residentes nos Estados Unidos. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. A jurisdição geográfica do Alexandre termina no Xandaquistão. Fora do Xandaquistão, ele não pode mandar. Veja que loucura se um juiz americano pedisse informações sobre alguém que está dentro do Brasil. Isso é uma clara violação, com consequências na segurança nacional. Porque, ora, se você pode utilizar governos estrangeiros para obter dados de empresas dentro dos Estados Unidos ou de indivíduos dentro dos Estados Unidos, essas pessoas podem compartilhar informações que são sigilosas e que estariam sujeitas às proteções de dados dos Estados Unidos. E esse é um aspecto que tinha sido pouco abordado até agora. Item número 7. O senhor exigiu que empresas ou indivíduos dos Estados Unidos
cumprissem ordens cuja legalidade é questionável sob a legislação brasileira, incluindo ordens que ameaçam empresas ou indivíduos dos Estados Unidos com ações legais contra os seus funcionários, com multas ou bloqueio, proibição e ou desconexão deles no Brasil. Ora, aqui está evidente, né? Foi aberto um inquérito onde incluíram Alexandre de Moraes. Os funcionários do X foram coagidos, foram vítimas de ameaças da Polícia Federal e do Alexandre. Você tem a ameaça de bloqueios de empresas nos Estados Unidos, como o X, ou no caso do Rumble e do Locals. Ambas que são empresas sediadas na Flórida, foram objeto de não só violação da jurisdição do Alexandre, mas como, nesse caso especificamente, uma coerção que faria que a empresa violasse o FCPA, o Foreign Corrupt Practices Act, que é a lei americana que diz que nenhuma empresa americana pode cometer ilegalidade no exterior. Então, quando um indivíduo coage essas empresas a cometerem ilegalidade, como foi dito pelo Elon Musk, textualmente, o Elon Musk diz: as ordens do Alexandre de Moraes são ilegais. O Alexandre de Moraes quer que nós cumpramos ordens ilegais. Ameaça nos desconectar se nós não cumprirmos legislações ilegais, inclusive fingindo que nós é que estamos tirando as pessoas da plataforma. Isso é uma violação do FCPA. Tem dois aspectos aqui importantes para vocês. Reparem, um fala sobre repressão transnacional. O que é esse negócio de repressão transnacional? Depois vocês procurem, talvez eu jogue aqui para vocês, um negócio chamado Transnational Repression Bill, que está no Congresso dos Estados Unidos. Eu vou botar aqui, para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Aqui, Transnational Repression Policy Act. Olha quem é justamente que apresentou esse projeto de lei, que vai ser aprovado, inclusive com apoio bipartidário. Ele foi apresentado justamente pelo trumpista, bolsonarista, Chris Smith. E o que diz essa lei? Né? Ela fala assim, ela busca reduzir a repressão transnacional, as ações de governos estrangeiros para intimidar, silenciar ou machucar membros da diáspora e comunidades em exílio para prevenir que eles exerçam seus direitos humanos, inclusive a liberdade de expressão. Esse projeto de lei exige que o presidente dos Estados Unidos imponha sanções de propriedade e bloqueio de vistas a certas pessoas, indivíduos e entidades que engajem diretamente em repressão transnacional. Esse projeto de lei, eu estou fazendo aqui a tradução como estou lendo, tá? Também requer ao Departamento de Estado que desenvolva uma estratégia para promover iniciativas que aumentem o conhecimento da repressão transnacional, etc, etc. Entendam, essa lei também redireciona a comunidade da inteligência internacional para priorizar a identificação daqueles que estão fazendo, né, perpetrando a repressão transnacional contra comunidades dentro dos Estados Unidos. Entendam, isso não é uma coisa assim possível. Isso sequer depende da eleição do Donald Trump. Isso sequer precisa de apresentação de uma outra lei. Está aqui. Está aqui. Só para vocês entenderem, essa lei tem 4 co-sponsors, 4 pessoas que estão apoiando. Vocês querem ver o que é mais engraçado? Olhem quantos democratas apoiam. Inclusive o Jim McGovern, que bloqueou a nossa audiência, a primeira audiência que a gente tem na comissão com Tom Lantos. Mas olha aqui, um democrata, outro democrata, outro democrata, outro democrata. Quantos que são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 democratas, 8 democratas, 9 democratas. O que mais?
9 democratas. Dos 18. Metade dos apoiadores são democratas. E olha a outra pessoa que está aqui, para vocês não tomarem um susto. Olha aqui, ó. Maria Elvira Salazar. Entendam que... e democratas importantes, como Adam Schiff, tá? Que é um verme, não vale nada, mas está aqui também. Há apoio bipartidário. E eu vou dizer para vocês, não é só na Câmara. Também, existe um projeto de lei idêntico no Senado. E eu posso botar aqui para vocês. Olha aqui, aquele foi da Câmara, né? O HR, House of Representatives, a Casa dos Representantes. E esse é do Senado. Ou seja, o projeto já está no Senado. Só que vocês querem saber o que é interessante? Que o senador que apoia esse projeto no Senado é democrata. É democrata. E se você for ver os co-apoiadores, tem co-apoiador democrata e tem co-apoiador republicano. Então, aqui a gente está falando de um negócio que tem absolutamente apoio bipartidário. Entendam, se o Alexandre for enquadrado na lei de repressão transnacional, não há necessidade de nenhuma outra lei. Além disso, tem a questão do Foreign Corruption Protection Act. Mas eu não terminei. A gente estava aqui lendo a carta, né? A gente estava aqui lendo a carta. A carta continua. Solicito respeitosamente que o senhor forneça uma resposta dentro de 10 dias úteis. Isso não deixa de ser maravilhoso. Porque o Xandão é o rei do dar prazos, 72 horas, uma semana, 15 dias, para que alguém preste esclarecimentos. Alexandre de Moraes dá 72 horas para que Bolsonaro explique ter andado de jet ski no mar perto da baleia. Aqui é o Alexandre de Moraes que está sendo intimado a explicar em 10 dias. E se não explicar? Vamos chegar aí. Está escrito na carta. Pois estou atualmente trabalhando em legislação relacionada a este assunto com outros membros da Câmara. Está escrito. Então, assim, as pessoas que me fazem uma pergunta, Paulo, e se ele ignorar? Eu estou trabalhando em legislação relacionada a esse assunto com outros membros da Câmara. Como o senhor deve saber, tive o prazer e o privilégio de viajar para o seu país. O Chris Smith já esteve no Brasil, tem uma história heróica no Brasil, lá repatriando o menino, de conhecer e trabalhar em questões de direitos humanos e Estado de Direitos com muitos brasileiros e brasileiros americanos. Permaneço profundamente comprometido em fortalecer, a relação entre os Estados Unidos e o Brasil. Atenciosamente, Christopher H. Smith, membro do Congresso. E aí entra a cereja do bolo, porque essa parte é tão interessante e importante quanto o Chris Smith copiou o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, e a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, a nova presidente do TSE. Por que essas pessoas foram copiadas? Bom, agora que nós lemos a carta, qualquer pessoa que tenha um pouquinho de noção de como funciona a diplomacia, entenda, esta carta é uma ameaça explícita ao Brasil, às autoridades brasileiras. É por isso que estas pessoas estão copiadas. Essas pessoas estão copiadas porque elas estão identificadas, e eu posso afirmar a vocês, como copartícipes da violação de direitos humanos no Brasil. E não são os únicos. A gente está preparando uma relação extensa que inclui, até esse momento, o nome de todos os delegados da Polícia Federal envolvidos com as decisões do Alexandre, cumprindo as ações do Alexandre, envolvidos nos processos do Alexandre. Nós estamos levantando todos os senadores, deputados que estão envolvidos e trabalhando em favor desse tipo de coisa. Mas
os ministros do Supremo Tribunal Federal e os presidentes dos outros poderes, eles são absolutamente os primeiros da lista, além de, claro, o chefe do Poder Executivo. Todos são vistos como violadores de liberdade de expressão. Então, é claro que eles podem não responder a essas indagações. Eu diria que é extremamente provável. Mas a pergunta que eu acho que todos os deputados do Brasil deveriam estar fazendo na terça-feira, quando eles retornarem ao Congresso, a pergunta que todos eles deveriam estar fazendo na orelha do Rodrigo Pacheco e na orelha do Arthur Lira é: presidente, o senhor está vendo que o senhor está copiado na carta? Até onde? O senhor está vendo que a direita ganhou nas eleições do Parlamento Europeu? O senhor está vendo que o Trump é favoritíssimo, tem 72% de chance, segundo a The Economist, de se tornar o presidente dos Estados Unidos? O senhor está vendo que existe uma lei de repressão transnacional com apoio bipartidário que vai ser aprovada no Congresso dos Estados Unidos e vai obrigar o Executivo a emitir sanção contra quem tiver em atos de repressão transnacional? O senhor está vendo que está constatado que o Alexandre violou a jurisdição dele e está querendo se meter em gente que mora nos Estados Unidos? O senhor está vendo que o Brasil está virando um consenso internacional de que o Brasil é uma ditadura? Nós precisamos agir. O que essa carta faz, ela dá uma última oportunidade para que as instituições brasileiras ajam. E nós estamos vendo. Ora, tempos atrás, a Folha de São Paulo não teria publicado, a Mônica Bergamo, o Estadão, o Globo. Tempos atrás eles não teriam publicado o que está acontecendo. Mas na semana passada o Estadão foi vítima de censura. Ora, entendam, meus amigos, meus quase mais de 27 mil pessoas nos acompanhando numa sexta-noite. Eu peço a vocês que cliquem no botão do like, cliquem no botão da repostagem lá na rede do Elon Musk, para que isso chegue ao máximo tipo de pessoas. Então nós temos dois cenários. 3 cenários, eu vou dizer aqui 3 cenários. Cenário número 1, altamente improvável, que o Alexandre responda. E aí, se ele responder, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer: não, eu não bloqueei nenhum jornalista. Não, eu não fechei nenhum veículo de imprensa, não tem nenhum jornalista com passaporte cancelado ou contas bancárias bloqueadas, como é o meu caso. Não, nenhum parlamentar foi investigado por conta das suas opiniões. Não, todos os indivíduos foram... Mandei carta rogatória para Paulo Figueiredo, mandei carta rogatória para todo mundo. Os advogados tiveram acesso aos autos, todo o devido processo legal foi respeitado. Não colocamos o nome de ninguém na lista da Interpol. Não, o FBI não entrou em contato com ninguém. Não, nós não pedimos dados e informações de pessoas fora da nossa jurisdição. Não! Há provas de tudo isso. Há provas. E, se o Alexandre ousar responder de forma diferente, eu gostaria muito de ver o que ele vai dizer. Eu gostaria muito de ver o que ele vai dizer. Eu estou muito curioso. A segunda possibilidade é que o Alexandre não responda, mas algum dos copiados na carta envia algum tipo de resposta. É perfeitamente factível, e eu acho que seria de bom tom, que o presidente da Câmara, Arthur Lira, respondesse. Mesmo que fosse uma resposta, ou Rodrigo Pacheco, mesmo que fosse uma resposta no tom deles, dizendo: olha, nós estamos vigilantes, o Brasil é uma democracia pujante, nós estamos enfrentando dificuldades, mas estamos encontrando uma forma de melhorar, queremos cooperar sempre com os Estados Unidos, etc, etc. Seria uma segunda hipótese. E uma terceira hipótese, que eu considero a mais provável, é que o Alexandre não responda. E o que vai acontecer se o Alexandre e ninguém responder? Ora, eu falo para vocês,
Há um plano com princípio, meio e fim. E ninguém é responsável por isso. Não é Eduardo Bolsonaro, não é senador fulano de tal. Essa conta vocês podem jogar no meu colo. Eu assumo, e eu vou dizer por que eu estou falando isso, eu assumo essa responsabilidade integralmente. Porque, apesar dos deputados brasileiros e senadores brasileiros da oposição estarem muito ativos em denunciar a ditadura, quem faz os caminhos para que vão culminar na sanção contra as autoridades brasileiras sou eu. Eles são contra. E é importante deixar esse registro aqui nesse momento.